Meus caros, muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar, no encerramento do nosso 5º Congresso, o Distrito de Santarém, onde o realizámos, e conforme os nossos colegas internacionais acabaram de referir, um distrito que tanto nos diz na luta pela identidade nacional, na luta por aquilo que somos e pelo ADN do que é ser português, na luta daquilo que é o melhor que o povo português tem. Eu queria agradecer muito a par da nossa Distrital de Santarém, liderada pela Manuela Estevão, quem peço uma salva de palmas. E a todas as estruturas de Santarém, bem como ao nosso deputado de Santarém e o deputado Pedro Frazão, que tem feito por este distrito um trabalho incrível. Queria saudar todos os órgãos nacionais hoje eleitos. Mais uma vez agradecer àqueles que cessaram funções e que nos deram o seu trabalho e o seu sacrifício. Àqueles que vão iniciar funções no momento mais desafiante da vida deste partido, apresento os meus cumprimentos. Agradeço pela disponibilidade apresentada, demonstrada desde o início, e digo-vos: podem contar comigo, podem contar com esta Direção Nacional, com este Conselho Nacional eleito, com esta Mesa Nacional eleita, com este Conselho de Jurisdição Nacional, com este Conselho de Auditoria, porque todos vamos levar o partido a ser o maior partido em Portugal. Uma salva de palmas para todos eles, todos os eleitos aqui neste Congresso Nacional. Um agradecimento também a todas as nossas estruturas distritais. Todas elas, sem exceção, se mobilizaram para este enorme evento do partido e mostraram que, mais uma vez, mesmo um partido muito grande, mesmo um partido com dezenas de milhares de militantes, mesmo um partido com estruturas em todas as regiões, em todos os distritos e em todos os concelhos de Portugal, mesmo esse partido consegue estar unido e eleger o seu presidente com mais de 98% dos votos. Muito obrigado ao vosso trabalho e muito obrigado pela vossa dedicação. Permitam-me este agradecimento a todos os nossos militantes, delegados e não delegados. É para eles que trabalhamos. É para eles e sobre eles que temos o dever de trabalhar, e é para eles que temos o dever de responder. Aos muitos milhares que não podem estar aqui porque não foram eleitos, mas são a base da nossa força, a base do nosso crescimento. A todos esses, do mais pequeno militante ao militante com o cargo mais relevante. Eles são a razão do nosso trabalho. E eu sei que vocês, em todos os distritos, em todos os concelhos deste país, procuram dar voz a todos os nossos militantes. Permitam-me este agradecimento a uma militância que muitos dizem que é de um partido de um homem só, mas que mostrou que tem sido capaz, sondagem após sondagem, de meter medo aos dois maiores partidos deste país. E permitam-me, por isso mesmo, cumprimentar todos os nossos líderes, companheiros, parceiros europeus aqui presentes. Uma grande salva de palmas para eles. Eles não são só a prova da enorme relevância que o Chega tem hoje a nível europeu. Eles são muito mais do que isso. Eles são a prova viva. Homens e mulheres deste tempo, eles são a prova real, mesmo aqui à nossa frente, de que esta Europa, antes de se tornar numa máquina corrupta e burocrata de Bruxelas, vai ter que enfrentar imensos partidos, homens e mulheres, na Europa inteira, antes de se tornar uma máquina corrupta, como tem destruído o nosso continente.
Obrigado a todos pela vossa presença. De coração, representa imenso para esta Direção Nacional e para todos os órgãos deste partido. A votação de ontem e de hoje deixa claro que este partido está mais unido do que nunca. Deixa claro que saímos daqui de Santarém com um mandato renovado, mas também com uma ambição renovada. Este partido mostrou amadurecimento, mostrou capacidade de enraizamento, mas mostrou sobretudo uma enorme ambição para transformar Portugal. E a nossa ambição não se mede a anos, não se mede a décadas. A nossa ambição mede-se para os desafios eleitorais que já estabelecemos. Meus senhores, quero-vos dizer que nós vamos lutar com o que temos e com o que não temos para ser governo na região autónoma da Madeira já ao longo deste 2023. Vamos lutar para dignificar alguns dos maiores partidos europeus e outros em ascensão que aqui estão hoje. Vamos lutar para os dignificar. Vamos percorrer cada rua deste país, porque foi isso que me pediram. E é isso que farei. Não nos encerraremos em São Bento, nem na sede nacional do partido. Nós vamos mesmo percorrer este país. Denunciar a crescente imigração ilegal que destrói esta Europa. Denunciar a destruição que tem sido feita da família europeia, destruir sobre os escombros de Bruxelas, denunciar a nossa luta de civilizações por uma Europa cristã. Meus senhores, nós vamos ter nas eleições europeias o melhor resultado da nossa história eleitoral em Portugal. E vamos continuar a ser, como fomos até agora, a única voz possível daqueles que perderam a voz. Ontem eu disse-vos que não permitiríamos que reescrevessem a nossa história. Durante todos estes anos, o Partido Socialista no governo, apoiado pela extrema-esquerda, eu não queria dizer isto, está a ser a ministra ali sentada, mas é a verdade. Nós não permitiremos que reescrevam a nossa história. E aqueles que hoje querem destruir aquilo que foi uma nação que deu mundos ao mundo, que se orgulha de todos os territórios e de todos aqueles onde levou a fé, a cultura e a literatura, a todos aqueles que levou alma e que hoje nos querem tornar numa história criminosa, nós seremos os principais muros e os principais baluartes contra essa reescrição da história. Meus amigos, aos ex-combatentes, aos milhares, aos centenas de milhares de retornados das antigas colónias portuguesas, podem contar connosco. Nós seremos a vossa voz no Parlamento português. Por isso, nunca deixaremos que tornem aqueles homens e mulheres que vestiram farda ou ainda hoje vestem farda, que sejam considerados criminosos, que sejam considerados bandidos da nação, quando lutaram para formar o país que nós hoje temos e onde vivemos. Esses milhares de homens e mulheres que lutaram na nossa guerra colonial, a juntar aos milhares, aos centenas de milhares que hoje vestem farda e defendem a nossa segurança, dos nossos filhos, dos nossos pais e dos nossos avós,
tratados como lixo por décadas de poder político. Esses homens e mulheres das forças de segurança podem saber uma coisa: por muito que os partidos mudem, por muito que as sondagens se alterem, há uma voz que terão sempre enquanto ela não se terminar. É a nossa voz na vossa defesa, que nunca desistiremos de vocês. Mas seremos também a voz daqueles vítimas da corrupção do Estado que se instalou em Portugal e em muitos países da Europa. Reclamam hoje por uma justiça capaz de a fazer funcionar e de fazer funcionar o Estado. Um país enredado da mais pequena junta de freguesia à cúpula do Estado. Enredado em escândalos de corrupção. Enredado na apropriação do dinheiro que é dos contribuintes e na sua distribuição por décadas de clientelas, por décadas de corrupção, com um povo português passivo, incapaz de se revoltar perante o fenómeno mais evidente de todos, que se não crescíamos, que se não melhorávamos, que se a vida dos nossos filhos não mudava e se a dos nossos avós não se transformava, era porque uns tantos, umas centenas, estavam a ficar com o dinheiro de tantos milhões. E essa corrupção de Estado, essa corrupção que nos menoriza e que nos destrói, essa corrupção de que temos sido tão passivos na sua luta, será a nossa principal batalha para este mandato que agora começa. E lutaremos contra a corrupção com todas as armas que temos, com todas as forças que temos e em nome de todos os portugueses. Sim, lutaremos. Sim, lutaremos. Lutaremos onde tiver de ser, para que este Estado possa um dia ser um Estado digno de se chamar Estado português. Lutaremos onde for preciso, para que não continuemos a ter este país em que, para quem trabalhou toda uma vida, para quem deu tudo o que tinha, para quem só quis fazer para si e para os seus um bocadinho melhor, lhe deram migalhas, mas para quem trabalhou na TAP durante um ano lhe deram milhões. É esse país que nós vamos destruir, e custe o que custar. Esse país que dá milhões a administradores da TAP, que dá milhões a administradores das reguladoras energéticas. Esse país que paga milhões àqueles que andaram entre o governo e portas giratórias para a banca e para empresas públicas. A esses nós um dia levantar-nos-emos e diremos que este país ainda é nosso e que o defenderemos até ao fim, porque este país pertence aos portugueses de bem. Este país de migalhas e de milhões é o país contra o qual vamos lutar a partir de agora. E eu garanto-vos, amigos, garanto-vos, prometo-vos, que podemos não alcançar tudo o que queremos, mas nós vamos conquistar as ruas deste país. A esquerda bafienta e antiga, a esquerda stalinista, a esquerda que se achava dona dos sindicatos e da rua, essa sabe que tem agora um inimigo mortal para travar nas ruas. É que dos professores desalentados com um Estado que os abandonou. Dos professores desalentados com um Estado que os abandonou. Aos profissionais de saúde que há anos, entre governos do PSD e do PS, pedem um mínimo de condições para poderem viver. E que só pedem o óbvio. Como é que um político que vem dos Açores para Lisboa tem direito a subsídio de deslocação, e como é que um professor e um médico que vem dos Açores para Lisboa não têm direito a esse mesmo subsídio de deslocação? É este país de privilégios, este país de uma classe política privilegiada, que reclamou para si todos os subsídios, todos os apoios, todas as proteções legais, até judiciais,
mas não quer dar o mesmo aos seus. E hoje vemos a extrema-esquerda indignada no Parlamento a dizer que a banca não paga em mim, que as empresas não pagam em mim, que os portugueses mais ricos ou a classe média não pagam em mim, mas o PCP nunca pagou 1 cêntimo de mim na vida! 1 cêntimo! E pedem a nós que paguemos esse em mim. É esta hipocrisia que mata o sistema político português. É esta dos políticos e dos partidos políticos não quererem pagar, mas quererem que os portugueses paguem. É isto. É isto. É isto que temos hoje. É isto que temos hoje em Portugal. E é contra tudo isto que lutaremos. É contra tudo isto que colocaremos toda a nossa energia. Quando falámos dos portugueses de bem, não queríamos criar escalas, guetos ou divisões. Queríamos dizer que há milhões, que toda a vida só quiseram um país um bocadinho mais justo. Que de tanta carga fiscal maior da Europa só pediam, já que pagamos tanto, deem-nos qualquer coisa. Já que nos afundamos em impostos do rendimento, do património e de todos os outros, deem-nos qualquer coisa. E o Estado dava-nos mais impostos. Impostos sobre a gasolina, sobre o gasóleo. Quando aqui ao lado, em Espanha, um país igualmente socialista, se descontava no gasóleo, aqui olhava-se para o lado, fingíamos que nada. E quem pagava? Pagavam os portugueses, pagava a classe média, pagava aqueles que tinham que trabalhar. Era esse país contra o qual nós temos de lutar. É contra esse país que nós temos que lutar. Há um filme que diz que este país não é para velhos. O nosso não é para quem trabalha. É para quem prefere não fazer nada. E para outros que preferem viver à custa de quem trabalha. E eu sei que muitos que nos estão a ver em casa não gostarão desta expressão. Mas esta expressão vai certeira ao coração de tantos distritos, de tantas terras, de tantas aldeias do nosso país. Famílias que se matam a trabalhar. Idosos com pensões miseráveis, que têm que escolher entre pôr comida na mesa ou comprar medicamentos. E veem o dinheiro pouco que tiveram de uma vida, o dinheiro pouco que tiveram do seu trabalho, a servir para subsidiar não só uma classe política, como uma classe de dependentes da classe política, que há anos se enraizam no Estado. Mas isto podia nem ser o pior. O pior é mesmo uma classe de subsídio a dependentes, que passaram a perceber que era melhor viver do Estado do que viver do trabalho. E pouco a pouco, começámos a crescer e a crescer. E hoje há metade de um país a trabalhar e a metade do outro país a viver de quem trabalha. E eles não gostam de ouvir isto, mas é a verdade que os portugueses conhecem na sua casa. É a verdade que as famílias sentem e de quem se levanta de manhã às 7 horas e se deita à noite às 23, sabe que é o que custa em Portugal. É para esses que nós temos que falar. Quando ontem vos dizia que agora que superámos esta fase, ninguém ganha nada em olharmos para dentro. Ninguém ganha nada em resolvermos o problema do Distrito A ou do Distrito B ou da fantasiosa oposição que não existe. O que nós temos que olhar é para aquilo que nos pedem. Ninguém na rua nos pergunta, então, como é que vai a oposição no Chega? Ninguém. Então, como é que vai o Distrito A, B ou C? Não, sabem o que é que me dizem? Dizem-me, seja a nossa voz, seja a voz de quem trabalhou a vida toda. E é essa voz que eu quero ser. E só essa voz que eu quero ser em Portugal. No encerramento do nosso 5º Congresso Nacional, eu agradeço-vos o novo mandato que me deram para 4 anos à frente deste partido. Prometo-vos, como vos prometi ontem, que
com todas as dificuldades, com todas as armadilhas do sistema, com todas as falsas insinuações e com todas as mentiras, nós continuaremos como continuámos até agora a prosseguir o nosso caminho. Continuaremos porque acreditamos e sabemos que no fim do caminho estará o prémio que merecemos. Este partido não nasceu para protestar. Este partido não nasceu só para conquistar ruas, para ter 15% ou 20% nas sondagens, para ter o terceiro maior grupo parlamentar ou o segundo. Este partido nasceu com um único objetivo, que era honrar esta bandeira e governar em Portugal. É o único objetivo que temos e é só para ele que trabalharemos. Por isso, podem estabelecer as linhas vermelhas que quiserem. Podem fazê-las vermelhas, roxas, amarelas, lilazes ou da cor que quiserem. Até podem fazê-las da cor LGBTI mais que qualquer coisa. Podem fazer da cor que quiserem. Este é o momento em que os assessores me vão começar a fazer assim. Que é para acabar. É para continuar, não é? É para continuar. E eles dizem, linhas vermelhas, linhas vermelhas, linhas vermelhas. Mas eu nunca vi linhas vermelhas para a corrupção em Portugal. Nunca. Há linhas vermelhas, dizem eles, para governar com o Chega. Porque o Chega, claro, exige uma justiça forte, o Chega quer punir pedófilos, o Chega quer uma carga fiscal mais baixa, porque o Chega vai para a rua e defende os professores, os profissionais de saúde. Isso aí há linhas vermelhas. Aí o Chega quer prisão perpétua. Cá em toda a Europa, mas nós não podemos ter. Aí há linhas vermelhas. Mas governar com um partido que tem um ex-primeiro-ministro a ser julgado por corrupção, nunca houve linhas vermelhas para esse partido. Nunca houve linhas vermelhas para esse partido. Amigos e companheiros, os únicos, ou o único que pode estabelecer linhas vermelhas em Portugal, chama-se povo português. Esse enorme povo sob ataque, esse enorme povo a saque, esse enorme povo desiludido e frustrado, com uma classe política que nos tem roubado ao fim de tantas décadas. É o único povo que poderá estabelecer as nossas linhas vermelhas. Os outros podem escrevê-las num papel, pô-las num guardanapo e atirá-las pelo carro fora. Porque valem para nós o mesmo que um cinzeiro mal lavado. Valem zero. Nós só obedecemos a uma entidade e é a única a que prestamos a nossa vassalagem. Essa identidade é o povo português que nos está a ver e que sabe que nós governaremos para esse povo português. Nesta terra, temos muitas frases e muita gente famosa. Muitos que dignificaram a nossa história estão aqui presentes nesse distrito. Aqui enterrados, a relembrar a história enorme que trazemos connosco. Nós somos os portadores da história que vem atrás de nós. Somos os portadores desse país que descobriu novos países. Somos os portadores de um país que dignificou a cultura e a civilização cristã. Somos os portadores de um país de gente que saiu deste território para emigrar em busca de condições melhores, mas nunca foi em busca de subsídios. Somos a cultura de um país que foi e que honrou em todos os países onde está, criando uma enorme comunidade imigrante, que é hoje o orgulho de tantos dos nossos parceiros internacionais que aqui estão. E por isso revolve-me as entranhas. Revolve-me as entranhas. Quando hoje comparam a nossa imigração em Portugal à nossa antiga emigração. Aqueles, como os nossos avós que daqui saíram, muitas vezes com a pouca roupa e com o relógio que não tinham, que andaram a chegar a Paris, a Berlim, a Bruxelas, a Amsterdão ou a tantas outras cidades, e ali deram o seu melhor,
trabalharam às vezes de madrugada a madrugada, nunca foram ao Estado pedir um cêntimo, lutaram para dar àqueles países até condições melhores no seu financiamento. Hoje são empresários de respeito, trabalhadores de respeito, e por isso tantos são quadros destes partidos aqui presentes. À nossa imigração, um abraço do tamanho do mundo, porque eles merecem. Aos nossos imigrantes pelo mundo inteiro. Desses todos, desses desiludidos de Portugal, desses que deixaram de votar, desses que deixaram de acreditar, da direita que deixou de existir, da oposição que deixou de ser feita, daqueles que ainda acreditam que é possível melhorar um bocadinho a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos ou dos nossos avós. De todos esses nós temos agora um mandato claro: ser essa voz transformadora, ser essa voz que nunca se vende, independentemente de linhas vermelhas ou azuis, a voz que vai lutar por eles terra a terra. Essa é a voz que eu vos desafio para sermos. Havia um grande homem do distrito de Santarém que dizia: quando todos nos atacam e as espadas caem sobre nós, aí é que se revela o melhor do nosso espírito. E eu quero-vos prometer aqui que à medida que nos atacam mais, que à medida que nos espezinham mais, que à medida que dizem que somos racistas, xenófobos ou fascistas, é nessa força que nós nos tornaremos mais fortes. Eu garanto-vos que vamos lutar terra a terra, rua a rua, terra a terra deste país, até sermos governo de Portugal, e venceremos o governo de António Costa neste país, porque António Costa já chegou ao fim. Viva o Chega! Viva Portugal! Viva o Chega e viva Portugal! Viva o Chega e viva Portugal!